ao menos pôr em dúvida algumas questões que merecem ser colocadas em xeque, no mínimo, no mínimo merecem ser questionadas, no mínimo. E aí, não, o que que é isso? Não pode, o cara não pode falar esse tipo de coisa, ele não pode. Daqui a pouco, Marcos, vai ter um aprisionamento de pensamento. Porque é o próximo passo, porque as pessoas não podem falar mais, as pessoas não podem ler mais. Então, se eu pego minha Bíblia e leio no intervalo da escola, o que que é isso? É proibido aqui. Trazendo Total. religião para dentro da escola? Não pode. Agora, se eu pego algo que é bom, que é aceitável para muitos desses é, cretinos, porque é a verdade, sabe? A pessoa que ela, ao invés de construir pontes para o diálogo, para a boa conversa, para a construção de pensamentos, ela acaba destruindo as pontes, para mim só pode ser isso, porque ele tá agindo de má fé. Tá agindo de má fé, tá privando a pessoa de pensar por si mesma. Ela está doutrinando o pensamento. E as crianças estão saindo assim das escolas. Fim de semana agora estivemos no parque com a igreja e de repente no metrô, no trem ainda, na linha Nova Esmeralda, a gente esteve lá no Parque Vila Lobos, passou uma subcelebridade aí do TikTok. Eu nunca nem tinha ouvido falar. As crianças ficaram em polvorosa ali dentro do trem, dentro do vagão do trem ali. Nós estávamos a caminho, retornando, né, para a Zona Sul. Eu falei, quem que é essa pessoa? Me mostra aí. Pedi para um deles me mostrar alguns vídeos do cidadão. Eu falei, peraí, é isso aqui que vocês estão assistindo? É isso aqui que vocês estão acompanhando? É esse tipo de conteúdo que estão trazendo para vocês? É, e a gente gosta e, tá bom. Mas nunca vocês questionaram se esse conteúdo é bom? Nunca vocês pararam para pensar, será que isso aqui é adequado para mim? Nunca vocês pararam para pensar que talvez meu pai e minha mãe não gostem? Aí, pra minha surpresa, alguns pais e algumas mães, não, eu nem vejo o que meu filho tá vendo na internet. Eu nem sei o que que é, nem sei o que ele faz, só sei que é um cara aí que faz algumas coisas engraçadas e se minha filha gosta, eu acho que não tem problema nenhum. Crianças de 10 anos, de 12 anos, vendo coisas que elas não deveriam estar assistindo. E aí, Marcos, cai nessa mesma seara, por quê? Por que eu trouxe esse exemplo? Porque o professor dentro da sala de aula, aqueles que ainda têm culhão para falar aqui o português correto, eles ainda ensinam. Só que eles ensinam o que eles acham que eles devem ensinar. E aí as crianças saem das escolas, das salas de aula, replicando aquilo que o professor ensinou. Aquilo que o professor ensinou, perdão, replicando aquela ideia. Ela não é ensinada a pensar de maneira crítica. Ela é ensinada a pensar como eu penso. E aí cai nisso que você está falando, cai nesse livro que foi escrito por esse autor e que você está lendo. Aí cai, Ja- cai nisso James, tudo. James Lindsay, até vou colocar James aqui Lindsay. novamente, deixa eu falar aqui para você, Diego, que é uma notícia boa. Um monte uma notícia boa para você, vai, se alegra aí, vai até nascer cabelo em você agora. É, até cresceu o cabelo. Um orvalho de ideias Vamos lá, está. presta atenção. A gente tava Vai se. fazer brotar. Fica calmo. Tá sentado? Tá calmo. Um monte de gente aqui me avisando. Tá sem áudio, tá sem áudio, tá sem áudio, tá sem áudio. Tava sem áudio até agora há pouco. Pô, ninguém ouviu as nossas bobagens, Vocês então. não ouviram, mas vamos lá. Eu já resolvi, olha aqui, ó, vários comentários aqui no YouTube, no TikTok, no Facebook. Tá sem áudio, Marcelo Lima, tá sem áudio. Aí o Terel, papai, tá sem áudio, papai. O cara, Vamos só recapitular então que a gente já falou aqui é, mal hoje. O já, jornalista é assim, ele fala mal de muita coisa. a Então a gente já gente, falou mal do governo, com certeza. já. Já falamos mal também dos Vamos lá, pastores vamos mirins, recapitular dos aí, porque o cristãos povo red sabe. pills. Depois eu vou editar, aí eu corto essa parte que tá sem áudio. Nós falamos sobre a primeira matéria. Vamos lá, só para retomar, porque o povo não ouviu. A fraude do INSS aí, Falamos 6 da fraude do bilhões. INSS, o Diego deu destaque, né? Vamos lá, Diego, seu destaque aí, se você puder. É, Mas a, a- você quer terminar esse comentário pra você não perder? Termina o comentário que você estava Não, fazendo. já, eu acho que é isso mesmo, Marcos, É, porque tudo que eu disser agora vai ser repetitivo, porque todo mundo já sabe o que está é. acontecendo. Na Bom, verdade, a gente está numa sociedade que leva as crianças para a escola para que a escola forme eles enquanto cidadãos.
enquanto cidadão, né? É. O seu filho enquanto cidadão. Aí sai de lá, você nem conhece mais seu filho, porque por isso que tem os embates dentro de casa, um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Aí o cara é largado na internet, o cara tá consumindo um monte de conteúdo e o pai não vê, o pai não sabe. Daqui a pouco seu filho tá aí, igual. Não sei se você assistiu a série Adolescência, Marcos. Eu não Estamos tô. assistindo aqui. Tô assistindo. Cara, cai naquilo. Cai naquilo porque talvez seu filho seja um grande babaca nas redes sociais, só que dentro de casa ele é um anjinho. Ele tá lá no quarto dele, mexendo no celular e não faz nada, e nem sai de casa. Olha que bonzinho que meu filho é. Mas talvez ele esteja participando aí de grupos que militam contra, inclusive, contra os direitos da família. E você nem sabe. E você nem está sabendo, sabe? Então aí como pode o cara que deveria ser mais valorizado, que é o professor, a professora, doutrinar dessa forma crianças? Então, como eu já disse, eles não são ensinados a ter um pensamento crítico. Eles são ensinados a pensar como eu penso. Porque a minha forma de pensar é a melhor e é a única que deveria existir. Então, todo mundo tem que pensar igual a mim. Isso vai contra até o que o cara acredita, pô. Até o que o cara acredita. Porque só existe oposição porque tem a posição. E um sem o outro não sobrevive. Mas não é isso que a gente está aprendendo hoje. A gente está aprendendo que destruir a ponte do diálogo é o melhor. E que defender a minha ideologia, a minha ideia, a minha tese é o único caminho possível. E é por isso que a nossa sociedade está como está. Aí mas vão falar, nossa, mas os Estados Unidos também está assim. Ah, mas a China também está assim. Pouco me importa a China, pouco me importa os Estados Unidos, pouco me importa a Europa. Eu sou brasileiro e eu me preocupo com o Brasil. Agora, como eu já disse em programas anteriores, Marcos, parece que esse país é uma caricatura mal feita das coisas lá de fora. Então as coisas acontecem lá, a gente não aprende com os erros dos caras, as coisas chegam aqui e nós replicamos os erros. É uma palhaçada, pra não falar qualquer outra coisa. Vamos lá, gente. Só fazer uma retratação aqui. Nós tivemos um problema, na verdade, mas já arrumamos, tá? Então o pessoal não escutou, não ouviu as nossas bobagens, Talvez como tenha sido bom. talvez tenha Os sido nossos de bom. advogados, É, acho que eles ficaram felizes. ficaram felizes. Mas vamos lá, foi um relapso aqui, mas já ouvimos, né? Obrigado, Marcelo, Terel e tantos outros. Nós estamos com 29 pessoas que passaram pelo TikTok, tem um bocado aqui que passou pelo Instagram, no Facebook, tá lá, olha, som, não tem som. Também no YouTube, muito legal. Mas vamos lá, só comentando que a gente falou também fizemos um comentário, alguns breves comentários sobre o pregador mirim, né? Sobre essa exploração, inclusive. Também falamos sobre o desvio, né, de dinheiro na verba do consórcio Nordeste, que agora está sendo investigado por conta agora não tem mais Bolsonaro para receber a culpa, né, no governo, vamos falar assim, o governo é Lula. Então, falamos sobre isso, a Polícia Federal realmente agora cai em cima, TCU, né, que abre uma investigação, 47 A milhões, CGU, né? CGU, Ah, TCU, TCU, do Consórcio Nordeste é o TCU. TCU, 47 milhões, né, inclusive que envolve o ministro do governo do presidente Lula. Falamos também sobre o desvio de verbas no INSS, que começou no governo uma brecha que foi achada, né, corruptos, ladrões acham brechas, né? Eles vivem disso. Então, lá no governo Bolsonaro, acho que em 2019 ou 2020, não me lembro, né? E aí, no governo Lula escancarou, né? E agora nós estamos falando sobre a educação que está precária no Brasil, tá? Então, a vocês que têm nos apoiado, né? Obrigado por vocês terem nos acompanhado no silêncio. Isso é que é, Isso aqui é fidelidade, né? isso é que é fidelidade, né? No silêncio, muito bem. A gente falou à vontade aqui, mas no silêncio. Vamos para a próxima, Diego. Você tem um compromisso, né? Daqui a pouquinho já, ou já está em cima do seu horário aí, fica tranquilo. Se você
precisar sair, a gente dá Aham. sequência. Fica, e aí, quando você volta, se eu estiver por aqui, você continua. Fique tranquilo aí. É, Pois bem, Marcão, é, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos, caminhar para o âmbito da fé. Da vamos lá. fé também, né? Mas o que É cargas d'água, engraçado. né? O cara dá na cabeça do indivíduo falar determinadas coisas. Fala sério. Isso aqui, na verdade, retrata muito bem nós dois, né? No É, sentido de tá ligado à fé e tá ligado ao jornalismo, né? é, Então é bem nossa cara essa matéria, só que não. olha aí. Pastor é demitido de faculdade após sugerir em artigo que Jesus teria traído Judas. Pois é. Valdinei Ferreira, que é teólogo, sociólogo e colunista do jornal Folha de São Paulo, perdeu o cargo de professor da Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente, a FATIB, depois da repercussão negativa da sua publicação. Eu dei uma lida, Marcos. Vou te falar que nem é tão polêmico assim, porque ele não se apoia em seus argumentos, ele se apoia na argumentação de um outro indivíduo. E esse indivíduo se apoia num livro apócrifo, que é o Evangelho de Judas, no qual Judas teria ali relatado que Jesus o teria enganado. Então tem toda uma ligação ali com o livro apócrifo chamado O Evangelho de Judas. Então ele não, ele é todo um levantamento, todo um estudo ali, uma tese que ele levanta excluindo a Bíblia, excluindo o cânon, né, excluindo os 66 livros da Bíblia, pelo menos da Bíblia protestante, que tem 66 livros, né? E monta toda a sua tese em cima aí do livro apócrifo O Evangelho de Judas. O nome do cidadão, vou trazer aqui para vocês, Jean-Yves Leloup, tá? Só para ler aqui Deixa eu colocar, deixa eu descer um pouco mais a matéria aqui que aparece aí o indivíduo. só para trazer aqui um trecho do que o pastor Valdinei Ferreira escreve, né, com base no estudo do Leloup. Ele diz assim: o objetivo de Leloup não é transformar Judas em herói, mas humanizá-lo. Ele não busca, abre aspas, o Judas histórico, fecha aspas, mas, abre aspas de novo, o Judas arquétipo, fecha aspas, que simboliza as sombras presentes em cada pessoa e como todos somos capazes de fazer o mal, acreditando estar fazendo o bem. Esse é um dos parágrafos aí do texto que foi publicado 3 dias antes da Páscoa, numa coluna do Valdinei Ferreira no jornal Folha de São Paulo. Eu acho assim, Marcos, que o massacre na internet, ele às vezes é muito impiedoso, né? O tal do cancelamento. O cara, eu acho que ele tem o direito de falar o que ele quiser, desde que ele esteja embasado em algumas questões, né? Ele tem que estar embasado em questões ali que eu julgo serem preponderantes. O Evangelho de Judas, que é um livro apócrifo, convenhamos, ele não tem lá um grande valor em termos teológicos. Longe disso. O cara quer se apoiar nesse livro, nesse tipo de conteúdo? Ele pode, tá? Não é proibido. Agora, ele tem que entender também que haverá consequências. Agora, não passando pano, tá? Mas as consequências na internet às vezes são bem complicadas. O tribunal dos teclados e dos mouses, eles são bem severos, costumam ser. E tá aí uma coisa que eu não concordo. Agora, Jesus traiu Judas? Não. Judas traiu Jesus? Sim. E vida que segue. Estamos aqui por conta disso. Na verdade, eu tô até confuso com isso, né? Eu vou ter que pegar o texto, o artigo dele mesmo e ler, né? Eu tô lendo aqui a defesa dele, né? Na nota que ele divulgou, né? No último dia, 24, o teólogo divulgou uma nota oficial se defendendo da crítica. E aí, sobre a repercussão do artigo, né? Que ele foi, obviamente, gerou a sua demissão.
né? Judas traiu Jesus ou Jesus traiu Judas, né? Bom, que publiquei no site. Aí eu vou ler aqui a parte alguns parágrafos. O artigo transcreve o argumento do teólogo Jean-Yves Leloup, como você já mencionou, e deixa claro que o próprio Leloup não apresenta a ideia é, de que qualquer traição por Jesus como verdade histórica. O teólogo Leloup toma Judas como arquétipo do presente em todas as épocas e lugares, né? De personalidades humanas que pode se enganar com base nas certezas religiosas absolutas. Aqui a gente já começa a ter problemas, né? Esse cara está bebendo de algumas. Esse é o problema. Ciências humanas ciências humanas é o que o indivíduo aqui me comentou, né? O James Lindsay fala, né? Segundo, não todos, é claro, né? Vamos deixar claro aí. Na conclusão do artigo, expressa minha opinião e propósito a escrevê-lo, a saber, que cada cristão admita seu lado obscuro e reconheça que todos somos capazes de traições e equívocos em interpretações sobre Jesus, que se obtenha cautela com visões políticas com base nas certezas religiosas que podem ser enganosas, como tristemente fica demonstrado o exemplo de Judas. O cara quer falar, ele poderia ter ido direto, abertamente, né? Eu vou ler o artigo, não vou tecer comentários, mas cabe reforçar que o artigo foi elaborado a partir da perspectiva reformada de valorização das liberdades de consciência e de expressão, sendo guiadas pelo amor e respeito àqueles que pensam de outro modo. Eu vou me reservar um pouco mais a esse comentário, vou fazer uma leitura e retomo esse comentário com mais profundidade, porque até eu fiquei confuso aqui. Pelo que eu não li o artigo, tá? Eu li a publicação na coluna, né, do Valdinei, que tem a coluna lá na Folha de São Paulo. Ele também não traz a ideia ali, Marcos, sabe qual que é? É a ideia de relativismo, que a gente não pode considerar Judas o maior traidor da história. É meio que isso, é meio que uma defesa a alguém que nem existe mais, não pelo menos nesse plano, né? Mas é um discurso muito atual, né? Por exemplo. Relativizar tudo, não tem verdade absoluta. Você tem que questionar. Aí que tá. A gente questiona algumas questões e outras tantas a gente fecha a porta, né? Do questionamento. É o que a gente tava falando agora há pouco sobre educação. Estranho. Vamos lá. Vamos pra próxima, então. Vamos falar. A gente tava reclamando, né, Marcão? Isso aqui eu achei tipo uma resposta pra nós, né? Reclamando aí falamos aí do prêmio, que é o grande prêmio, né? O Oscar do esporte, que a Rebeca conquistou. Rebeca A gente Andrade. falou, pô, essa galera precisa ter mais incentivo. Aí saiu uma listagem aí com mais de 430 atletas de várias modalidades olímpicas, paralímpicas e surdo-olímpicas também, que serão contemplados com o programa, pelo programa, melhor dizendo, Bolsa Atleta. E aí a grana, o cachê ali, né, o salário, o valor da bolsa varia de R$ 5.543, é o mínimo, e o teto 16.629. Dentre os contemplados, temos Rebeca Andrade, temos Raíssa Leal, temos outros tantos atletas aí, medalhistas e não medalhistas, que serão contemplados com o Bolsa Atleta aí, digamos aí, versão 2025. Então foi publicado no Diário Oficial da União, tá lá, agora é ver se de fato vai funcionar, se todos irão receber essa quantia aí mensal daqui em diante. Se você quiser, na tela que o Marcos ali mostrou, você pode pesquisar as pessoas que vão receber, qual é a modalidade dela, qual é o esporte que ela pratica, a modalidade, a prova, a colocação dela dentro do ranking ali, e ver também o valor que ela vai receber. Bacana, né? Então, tem todo eu achei muito interessante aí essa questão. Um parabéns aí, né, para o André Fufuca, nosso ministro Pelo dos menos esportes uma, ali. né? Fez uma, né? Fez uma. Pelo menos Gostei. uma, né? Pelo menos uma, né?
Nesse ano que É. completa 30, né? 30 anos aí do Ministério Do dos Ministério Esportes. dos Esportes, nós falamos a semana passada, e é bom dizer que ainda tem uma leva muito grande de de esportistas, né, de atletas que não tem nenhum tipo de apoio, né, que não tem apoio, que tem dificuldades, né, de conseguir, por exemplo, precisa para se manter, né, no seu trabalho, nos jogos, o cara tem que treinar e vender e correr atrás do dinheiro, né, para poder se financiar, se manter. Então é importante que realmente o Ministério dos Esportes, né, abra mesmo a caixinha para isso, né, para financiar o esporte brasileiro, né? Isso é importante. Aquele famoso se virar, né? É, Tem atleta aí que tem que se virar, tem que treinar na rua, tem que treinar, tem que pegar 3, 4 ônibus para chegar num centro de treinamento que é muito distante da casa dele. E quando chega lá também não tem todas as instalações que precisaria ter para desenvolver da melhor maneira a sua modalidade. Então tem tudo isso. Cara, isso é muito importante, porque não é um dinheiro jogado fora. Na verdade, você tira crianças da rua com esses programas de esportes, né, voltados para o esporte. Você tira crianças do tráfico, você tira crianças do crime e você transforma essas pessoas em campeãs. Claro que a gente ressalta aqui, geralmente quando ganha um título, no caso da Rebeca Andrade, tá que aqui, ó. foi Tô super colocando, medalhista ano tô passado, a colocando ela Raíssa na Leal tela que aí, ó, para ganha. você, ó. Isso, ó, colocando ela na tela aí. Tá aí, ó, o nome é o da Rebeca, né? Rebeca Andrade, exatamente, Rebeca Andrade, Tivemos ginasta. agora o Hugo Calderano vencendo a Copa do Mundo de tênis de mesa. Vamos Claro que é olhar aqui, ó. importante, essas Hugo. pessoas são importantes e elas são exemplo, elas se tornam um alvo a ser atingido, né? Porque as pessoas querem ser, pô, aqueles que estão jogando tênis de mesa hoje querem ser o próximo Hugo Calderano, querem ser uma próxima Rebeca Andrade. Mas para isso elas precisam de incentivo, para isso elas precisam de apoio, elas precisam de bons treinadores, de bons equipamentos, de bons centros de treinamento. Então, isso não pode ficar restrito a pessoas que têm, ah, digamos assim, da elite, pessoas que têm como pagar uma boa academia, um bom centro de treinamento. Isso tem que ser aberto à população. Isso tem que acontecer. Eu joguei, Marcos, bola aqui, futebol de campo, numa época em que era barrão mesmo, era terrão. Quando chovia, virava um lamaçal. Agora, depois de muitos anos, muitos e muitos anos, colocaram uma grama sintética no campo onde eu No jogava. campo, Mas só isso não não vai resolve, não resolver, né? muda a vida. Precisa colocar ali treinadores, pessoas capacitadas, pessoas que se formaram em educação física, pessoas que sabem trabalhar bem as pessoas, que têm uma visão de futuro e um programa que integre aí, talvez um programa que integre com clubes de futebol para fazer peneiras, para fazer testes, não sei. Talvez imitar o sistema americano. Não sei se é muito difícil, não conheço a fundo, mas eu sei que as pessoas saem da faculdade e vão direto para e são contratadas pelas equipes do basquete, da NBA, do futebol americano, né, na NFL, do beisebol também, a MLB. Então, é trabalhar melhor isso. Que a gente tem, nós temos um país de dimensão continental. Tem muita gente boa nesse país, muita gente capacitada e que não tem oportunidade. É isso que elas precisam, de uma oportunidade, de incentivo. Então, de isenção no transporte público, talvez, para chegar no centro de treinamento. Precisam ali de se alimentar bem. A gente tem Ó, O ó, que Diego, dizer de um país que a gente tem dificuldade de alimentar bem as crianças? Quanto mais praticar esporte, né, Marcos? não, sem dúvida. É, realmente, ó, assim, com o financiamento, evidentemente que a situação brasileira, do brasileiro, fica diferente em competições, né? Eu falei aqui, eu mencionei ainda há pouco, né? Deixa eu ver aqui a Letícia Carolina Andrade, que em 2021, não é? Ela fez vaquinha, inclusive, para competir em competição, após vaquinha, a atleta curitibana compete na Colômbia e ganha medalhas. Ela foi medalhista na Colômbia. Deixa eu verificar aqui no site, né, nessa pesquisa, para ver se ela está aqui. Né? A Letícia, o nome dela é Letícia Carolina de Lisboa Machado. Vou ver se ela está por aqui.
Em 2021, ela novinha, né? Só para ter uma ideia, publicada até pelo Metrópolis, a atleta curitibana Letícia Carolina, de 10 anos, viajou até a Colômbia, isso em 2021, no início de novembro, para representar o Brasil na modalidade. Ela fez vaquinha para ir. Olha isso. Vou dar uma pesquisada aqui no site. É. Mas ela já. Eu acho que. Eu acho não, Marcos. Ela não chegou a disputar uma Olimpíadas, né? Ou disputou? Ó, modalidade ginástica ritmo no torneio sul-americano, voltou para a capital paraense com um total de 8 medalhas. Vamos ver. Mas não é nível olímpico ainda, né? Esses atletas foram Hum. contemplados e são de nível Nível olímpico olímpico. já. Ah, joia. Joia, Paraolímpico, olímpico ou surdo-olímpico. Então joia, ela não, joia. com certeza não vai estar Não vai aí. estar aqui na Mas, lista. mas é a Hugo questão que a gente Calderano está. também não está. É a questão que a gente está colocando aqui. Uhum. O Para o cara se tornar um Hugo Calderano, que venceu agora a Copa do Mundo de tênis, ele precisa ter esse incentivo. Claro, esse trabalho do André Fufuca, essa portaria que saiu, são para atletas da categoria atleta pódio, né? As pessoas que já disputaram Olimpíadas, as pessoas que já subiram a um pódio. Agora, tem tantos outros, tantas Rebecas por aí, talvez não no mesmo nível, mas crianças que têm um sonho também, que podem tentar e que precisam ter uma chance aí para então se provar. Eu lembro da Daiane dos Santos, que abriu o caminho para todas essas que chegaram aí. Viu? Ganhou alguma coisa? Em termos de Olimpíadas, não. Mas, cara, ela é uma grande vencedora só de chegar ali. Chegar numa final. De disputar uma Mas final de Olimpíadas. Sabe colocou o por quê? Porque não nome, tem né? Na incentivo. verdade, colocou o nome, né? Colocou o nome vamos colocar assim, da ginástica, né, brasileira, Fez a gente ventilou, assistir, o né? país do futebol É, assistir ginástica. Então é um grande. Mas isso diz muito sobre nós. Sobre nós, sobre a nossa. Diz muito sobre a nossa cultura. Né? A gente só presta quando tá ganhando. Ninguém mais fala do vôlei masculino, porque não tá ganhando mais nada. E não ganha mais nada. Mas cadê os incentivos? Cadê o trabalho sendo bem feito na Liga Nacional? Cadê as categorias de base desses times aí? Não dá, pô. Eles quase não sustentam o time titular, o time profissional, quanto mais a categoria de base. A gente tá vendo isso acontecer no maior esporte do mundo, no esporte mais amado do Brasil, que é o futebol. Imagina no vôlei, que não tem a mesma visibilidade. E não tem por culpa nossa, também da imprensa, não tem por conta do governo, que não investe, não dá mais espaço. Precisa. É uma questão de mudança de mentalidade, Marcos. É o primeiro ponto aí. Mas eu já fico muito feliz de que essas pessoas aí super vencedoras estão já recebendo o auxílio, estão recebendo a bolsa, que elas consigam cada vez mais patrocínios também, para que elas continuem representando bem o Brasil como elas vêm representando. o Diego Marcelo Lima tá nos assistindo, ele pergunta, de onde esses caras tiram essa ideia de que Jesus traiu? Esse aí ficou paralisado lá na última, né? É, É tão aterrador, né, que... de onde esses caras tiram essa ideia? Eu vou te É, falar, eu não desculpe, que... meu, eu acabei de interrompendo Sim, aqui, porque não, eu sou foi no cristão, Marcos. impulso, foi no impulso. Eu tava lendo aqui uma matéria, tava fazendo uma pesquisa, buscando pela atleta, que eu queria trazer aqui para nós, e acabei lendo outra e Aham. caí no comentário, saiu no impulso. Eu vou te falar, eu sou cristão, acredito na É. palavra, acredito que a Bíblia é a verdade. Lá está que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata e Judas teve lá seus motivos ou não, né? Enfim, e que depois Judas ele tira a sua própria vida. Agora, o cara pode escrever o que. Eu acho que ele pode escrever o que ele quiser, Marcos. Ele tá pautado ali num livro apócrifo. Pode Ele tá. escrever até que Jonas Pode, engoliu a baleia, se ele quiser. pode. Se ele quiser, pode escrever o que ele quiser. Agora a gente tem que ver a argumentação aí. Ai, E Jesus. também será cobrado acerca disso. Jonas engoliu a baleia é boa. É, e ele vai ser cobrado Meu acerca Deus do disso. céu, olha aí, muito bom. Que Tem gente legal. que vai endossar, né? E tem É. gente que vai ridicularizar. Eu acho que eu tô no meio termo ali. Eu até entendo a ideia dele, mas não Meu Deus, concordo. de onde esses caras tiram essa ideia? Meu Deus do céu.
E falando de esporte, Marcão, Vamos lá. E aí, será que vai achando mudar aqui a mesmo? última. Hã? Agora é a hora, Marcão. É? Agora é a hora de Carleto chegar à seleção Mas eu acho que brasileira. a CBF tá pisando na bola, né? Eu acho que a A CBF tá. CBF A é. CBF com essa história de. Bom, vamos lá, vamos na matéria. Bom, A CBF é peraí. o retrato, Marcos, Peraí. do Brasil. Vamos por etapa. Deixa eu falar essa. Ó, a CBF já tá dando um cartão vermelho pro Lancelotti, será isso? Com o uniforme vermelho? Hã? Isso é palhaçada, isso aí. Você viu isso aí hoje? Se isso aí acontecer, Gente, eu vi presta. o PVC reclamando, né, do uniforme supostamente rosa, né? Gente, pelo amor de Deus, a CBF, olha, a CBF possivelmente lançará, né? Já tem aí o modelo e tal, tá rodando pela internet. O uniforme vermelho não tem nada a ver com o Brasil. Mas dito isso, essa lambança da CBF. Não é? Obviamente, vamos à notícia boa, pra gente terminar o programa lá com notícia Boa astral, boa. né? Boa astral, vamos lá. Depois da gente ter feito aí quase que meia hora de programa mudo, a lá Charlie Chaplin. Vou acabar dando risada aqui, feliz, né? Vamos lá. E Eu aí? digo pra você, Marcos, eu discordo de você em uma questão aí. Fique à Você vontade. falou que o vermelho não tem nada a ver com a gente, né? É. Tem sim, tem O sim. quê? Veja a conta bancária da maioria do povo brasileiro. Ah, lógico. Não. Tá lá. Foi Tá bem, lá. bem. Totalmente Vermelha. Totalmente a ver. vermelha. Vamos lá, colocando aí na tela. Talvez pra seja uma vocês, né? homenagem da CBF a isso, Aos né? brasileiros e aos aposentados, depois de terem aí mais de 6 bi saqueados, né, da sua conta sem Exatamente. saber. Então, para ficar tudo no vermelho, até a Tudo seleção vermelho. brasileira, vamos lá com o uniforme E vermelho. no governo vermelho. No né? governo vermelho, né? Mas vamos lá, dito Tem isso isso, também. dito isso, Ou isso, talvez seja uma ironia da CBF também, Marcos, por conta dos clubes, né? Sim. Tem muito clube aí que tá no vermelho. É. O meu Santos deve quase 1 bi, o São Paulo deve quase 1 bi, o seu Corinthians deve 2 bi e meio. Então acho que tem a ver também com a conta bancária dos clubes de futebol e a questão da camisa vermelha. Mas né? fato é que o Real Madrid, nas últimas semanas, ele sofreu 2 grandes baques. Foi eliminado da Champions League e perdeu a Copa do Rei para o maior rival, o Barcelona. Dessa forma, Carlo Ancelotti passou a balançar no cargo e foi contratado, claro, pela CBF e pode assumir a seleção antes do Super Mundial de Clubes, que acontece agora em junho. Então a tendência é que caia Carlo Ancelotti do Real Madrid, chegue no Real Xabi Alonso, que hoje é técnico do Bayer Leverkusen, que jogou enquanto atleta pelo Real Madrid, e dessa forma nós então finalmente, seleção brasileira, tenhamos um treinador à altura. Eu estou super feliz com tudo isso, mas acho que é um tiro no pé do Real Madrid mandar embora Carlo Ancelotti, que é simplesmente um dos maiores técnicos da história. E da história recente, tá com certeza no top 3, junto com Guardiola e mais um que eu não sei. Temos que decidir quem seria esse terceiro. Eu ainda Mas- tenho. Pode seguir. Não, mas é uma grande notícia, Marcos. Para o Sim, futebol lógico. brasileiro. Para o futebol brasileiro, não só para a seleção, mas para o futebol brasileiro. Porque chega um cara dessa estirpe e assume o maior produto da CBF, com certeza mudanças acontecerão. Pelo menos de mentalidade. Vai acontecer. Porque não se contrata um cara desse e nada muda. Ô. Vai mudar muita coisa assim. Eu tenho a percepção, né, que é claro que a CBF acerta num ponto e erra no outro. Acerta num ponto que eu acho que, obviamente, peraí, a gente precisa atualizar, né? Nós precisamos nos atualizar, o futebol mudou, né? O Brasil anda tendo problemas, né, em campo e empatando com times praticamente com a associação dos barrigudos, né, dos casados barrigudos, Sim, né, colega, Marcos e companhia, para não mexer com ninguém, mas vamos lá. Mas por outro lado, eu não sei, desde daquele primeiro namoro, vamos falar assim, entre o Ancelotti e a CBF,
eu fico meio que preocupado, porque ele, naquela ocasião, né, obviamente se cogitou e tinha sido um prazo que ele viria e etc, e acabou que não vindo, de repente vem aquela negativa, né, não, o Ancelotti não vem, etc e tal. Ok, mas com o passar, né, dos dias, eu acabo pensando mais, por exemplo, na expressão, né, do próprio Guardiola, você mencionou aí, que coloca a CBF, a seleção brasileira, como quase que um sonho, né? Ele fala, poxa vida, a seleção brasileira. Então eu fico meio preocupado com isso, porque se por um lado a gente está indo atrás de um, né, que é o maior, né, vamos falar assim da atualidade, um dos maiores do mundo, por outro lado eu me preocupo com essa questão. Não estou indo porque estão me buscando tanto e etc, estão insistindo tanto comigo, eu fico meio que nessa preocupação, assim. Não que preocupação, pensando nisso, sabe? O Brasil, o futebol brasileiro certamente vai ganhar, né? Porque é um profissional que não, Muito, né? bastante. Evidentemente vai, né, trazer, já está, né? Com essa onda de europeus, né? De portugueses que estão aqui, evidentemente que o Brasil já está, o futebol brasileiro já está evoluindo nesse sentido. Mas por outro lado, eu tenho esse pensamento, né? Sobre, bom, eu estou indo porque eu quero mesmo treinar a seleção canarinho ou porque tanta insistência, vamos ver se vai dar certo. Que seria diferente, talvez, do Guardiola, né, que também é um baita treinador, mas que já esboçou em algum momento da história, poxa, a seleção brasileira é uma inspiração para mim, né? Por exemplo, 82, 86, né, montei o Barcelona de olho na seleção, seria uma honra treinar a seleção. Então eu fico meio que nessa preocupação entre coração e entre paixão e, vamos falar, coração e financeiro, só contrato, eu não sei. Isso me deixa um pouco assim pensativo. Que fique claro, e aí é uma opinião minha, a meu ver, o Carlo Ancelotti tá vindo porque o Real Madrid tá rompendo o contrato com ele, ou vai romper, né? Segundo o jornal afirma, o The Athletic. Ele já vem balançando mesmo, sofrendo críticas e tal. Real Madrid é um time acostumado a ganhar, Marcos. A É, ganhar né? muita coisa. Então quando você passa uma temporada sem ganhar, Sem ganhar. principalmente Champions League ou campeonatos locais, como é o caso da Copa do Rei, e tá em segundo no Campeonato Espanhol, deve perder o título também para o Barcelona, a coisa fica muito séria. Só que aproveitar, de novo, repito, para mim é um erro o Real Madrid demitir o Carlo Ancelotti por conta de uma temporada ruim, sendo que o homem já ganhou muita coisa aí, e ele pode sim retomar um bom trabalho. Ele já fez isso outras vezes. Mas aproveitar. Carlo Ancelotti, ele tá vindo pra seleção porque o Real Madrid está rompendo o contrato com ele. E É não, por isso. e não porque é uma oportunidade que ele estava esperando, né? Tipo, vou Ele treinar a seria seleção. procurado por qualquer clube do Qualquer mundo. outro clube e seleção também, né? Seria. Eu tenho absoluta certeza. Porque ele é um grande treinador. Agora, eu não sei se é sonho dele. Tem aquela politicagem, né? Tem É. aquele. Aquela. Aquela fala cortês, né? Nossa, a seleção brasileira, a única pentacampeã do mundo, essa camisa que já grandes craques utilizaram, Pelé, Garrincha, Ronaldo e Tantos outros. Rivaldo, enfim. Então tem esse. Tá no imaginário popular isso, né? Tá no inconsciente de muitos treinadores de futebol e jogadores também. Quando você vê aqui uma entrevista de jogador de futebol, o que ele vai falar pra você é isso. Meu grande sonho é ser campeão com o meu clube e chegar um dia à seleção. Então todo mundo fala isso. Só que mudou muito o cenário, né? A seleção brasileira não é a mais de antigamente. A seleção brasileira mudou bastante e infelizmente mudou pra pior. Agora, se é por conta do erro do Real Madrid que a gente vai acertar, eu não tenho problema nenhum com isso, que a gente acerte. Porque Carlo Ancelotti, pra mim, ele pode até não dar certo pode até lá no futuro a gente chegar aqui e falar, Carlo Ancelotti não deu certo no Não Brasil. deu. Mas que é uma tentativa válida, extremamente válida, é. Isso não tem como negar. Ah, A gente tá falando de lógico. um dos mais vencedores treinadores do mundo. Esse cara ganhou muita coisa, e muita coisa grande. Não é pouco que ele fez na carreira, não. Então ele chegaria sim pra ser, em termos de carreira, pensando na carreira dele, o maior treinador da história do futebol brasileiro. Não tenho dúvidas disso. Tivemos Tele Santana, tivemos Lula naquele Santos da década de 60 treinando Pelé e tal, mas Carlo Ancelotti chegaria para elevar
o futebol da seleção brasileira a um outro nível, a um outro patamar. Claro que não temos mais Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, não, talvez nem teremos mais Neymar, mas teremos sim um treinador extremamente capacitado. E temos bons valores. Temos Vinícius Júnior, temos Rodrigo, temos Rafinha, temos bons jogadores. E alguns desses, como Vinícius e Rodrigo, já até conhecem Carlo Ancelotti porque são jogadores do Real Madrid. Temos Éder Militão também, que é do Real Madrid e provavelmente em boa forma, estando bem fisicamente, voltará a ser convocado para a seleção brasileira. Enfim, é um cenário muito positivo. Um cenário não, mas uma notícia muito positiva. É uma luz no fim do túnel, eu diria. Dentre tantas péssimas notícias que temos tido ultimamente no futebol brasileiro, Marcos. Assim, o Sporting Bet, né? Aqui um site que eu pesquisei, você provavelmente sabe muito melhor que eu. Você falou de sobre apostas esportivas. mas os títulos, né, do Ancelotti, né? Ele realmente foi um cara vencedor, né? Literalmente. É um cara vencedor. Hã? Muito vencedor. Como jogador e como treinador. Os títulos da carreira dele, né, por exemplo, foram muitos, né? Muitos e grandes. Olha, a Liga dos Campeões, aqui agora pelo Globo, né? Liga dos Campeões, 2003, 2007 pelo Milan, né? Mundial de Clubes, 2007 pelo Milan, 2014 e 22 pelo Real Madrid, Premier League pelo Chelsea, 2009 2010, Campeonato Espanhol, 2021-22. É gigante, né, o currículo dele aqui. Champions né? League também com o Real Madrid, recente agora. Aqui, ó. É muita coisa, muita coisa né? Não está nessa lista que eu tô lendo aqui essa lista que eu tô lendo aqui do Globo de 2023, mas teria que pegar uma mais atualizada, né? Um título gigante, um currículo gigantesco. Muito bem, Diego, que venha, né? Quer tirar a prova? Pede pra alguém jogar na Wikipédia aí. Coloca aí, Carlo Ancelotti na Wikipédia. Não tem problema nenhum. Joga na Wikipédia, joga no ugol.com.br. Você vai ver a extensa lista de títulos desse cidadão italiano. Que muito provavelmente vai começar a falar português daqui a um tempo. Será que Deus assim permitir. Mas será que vem mesmo? O cenário tá todo traçado pra isso, Marcos. Eu acho que seria muito difícil ele não vir. A não ser que seja uma decisão dele mesmo, parar, descansar um pouco. Ou então chegue uma outra proposta de uma outra seleção mais rentável. Pode ser. As grandes seleções hoje têm seus treinadores, né? Ou de um outro time, nenhum, né? De cabeça, acho que não tem nenhum balançando agora. Falando das grandes, né? Inglaterra tem um novo treinador. A Itália já vem balançando há um tempo, mas não sei se ele pegaria um trabalho na Itália hoje. Portugal tem seu treinador, Espanha também tá caminhando bem. A França, né? A Super França aí também com o seu treinador. E tem alguns países também tem uma restrição em relação a treinadores estrangeiros, né? Assim como a gente tinha também. Ou ainda tem, né? Não sei se ele não vier, mas se ele vier, a gente quebra esse estigma, né? Vamos imaginar, Diego, você que é o cara do futebol, que o Ancelotti não venha, qual o nome do treinador brasileiro você imagina? Ou qual nome você imagina? Brasileiro? Brasileiro eu não vejo nenhum. O Jesus, gringo, o Jesus? Jorge Jesus. Eu acho que o Brasil voltaria a carga com força ali para tirar o Jesus da Arábia. Muito bem. É a segunda opção. Eu acho que sem Ancelotti é a mais viável. Eu gostaria? Não sei, acho que melhora, mas Carlo Ancelotti para mim é um sonho. Essa que é a verdade. Marcos, eu tenho que ir nessa. Vamos lá. Vou dar um tchau pro povo. Tchau. Você finaliza aí o programa sem mim finalizo. hoje. Eu vou lá, senão... Vai lá. Esse será meu último programa, se eu não for. Valeu, Muito Diego. boa noite, gente. Valeu, Obrigado, gente. Um viu? abraço. Vai Bom lá, Diego. programa aí. Corre. Valeu. Tchau, tchau. Olha aí, Tchau, gente. Que bom, bacana. O Diego tem que dar uma saída para quem não nos conhece, né? Não conhece o nosso trabalho. Nós somos jornalistas independentes, né? E, evidentemente, estamos neste trabalho independentemente, né, de qualquer situação. Então, é bacana ter você por aqui conosco, né? Sem dúvida, nos atendendo, nos acompanhando. E, principalmente, quero agradecer a todos que nos ajudaram, tiveram a paciência de estar, né? De nos acompanhar por quase meia hora aqui no programa Mudo.
Ai, que legal. Bom, eu sou Marcos Cruz, jornalista, meu companheiro Diego Ribeiro, que acabou de nos deixar por um compromisso que ele precisava sair, né? Já tinha nos avisado. E logicamente que todas as segundas-feiras, nosso programa estava sendo realizado pela manhã, mas agora nós mudamos para esse horário da noite, inclusive por conta da nossa própria agenda. Então quero pedir que vocês nos acompanhem, né? Sigam por gentileza, se inscrevam no nosso canal. Tem bastante gente entrando aqui, mais de 50 pessoas que nos acompanharam aqui entraram aqui na nossa live no TikTok, também pessoas que estão conosco nos acompanharam no Facebook, no Instagram, né? Que legal, muito obrigado a todos vocês, é claro, isso realmente nos alegra bastante, né? E também no YouTube, nós estamos transmitindo pelo YouTube e eu peço que você nos apoie aí, né? Muito bem, se inscreva lá no nosso canal, Jornal da Dupla, também vai ao Substack, não é? Jornal da Dupla no Substack, onde a gente publica os nossos textos, e aí a gente comenta, um jornal generalista, é claro, não é? E nós vamos estar aqui todas as segundas-feiras, tá bom? Gente, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Deixa eu ler aqui, ó. Houve um problema. Marcelo, muito obrigado. Você me apoiou bastante hoje aqui, avisando, inclusive, que nós estávamos no Jornal Mudo. Muito obrigado. Deixa eu ver se temos mais comentários aqui, né, na nossa live. Também pelo Instagram, muito obrigado, Deuclésio Vieira, o Jonatas Balga, muito obrigado, Jonatas, que bom, Deus abençoe a todos vocês que nos apoiaram aqui. Vamos ver quem mais esteve conosco. Transmitimos também lá pelo meu canal TV Marcos Cruz. Muito obrigado a todos vocês que por lá nos apoiaram. Mas isso é sempre muito bom, né? Deixa eu ver aqui no Facebook, que também transmitimos pelo Facebook. Muito obrigado a todos vocês que passaram por lá. Logicamente, conto com o seu apoio. Todas as segundas-feiras estaremos por aqui às 7 horas da noite, transmitindo o nosso jornal. Tá bom, gente? Não esquece, se inscrevam lá no nosso canal. Diego, muito obrigado. Espero que dê tudo certo aí no seu compromisso. Gente, e amanhã cedo estou na rede novamente, também transmitindo um programa de manhãzinha a partir das 7 da manhã. Procure lá no meu canal, Marcos Cruz TV, que você vai me apoiar também. Tá bom? Um abraço, gente. Obrigado por tudo e até nossa próxima edição. Tchau!